A paz, queridos. Domingo estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. E para enfatizarmos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus, eu quero fazer uma dinâmica onde restará demonstrado que a Bíblia não precisa de qualquer atualização ou revisão ou adequação a conceitos que dizem ser conceitos modernos ou adequar a formas de interpretação que as pessoas fazem, porque a Bíblia ela é eterna, ela está além da questão, ela está além da linha do tempo, então ela é sempre atual, mais que isso, melhor dizendo, ela é eterna, é a palavra de Deus, e na palavra de Deus nós temos: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós vamos fazer uma dinâmica muito simples, fácil, e nós vamos precisar de alguns livros. Como assim? Os professores podem utilizar alguns livros, mas vamos precisar de uma Constituição Federal, nós vamos precisar da Bíblia e os irmãos podem utilizar um outro livro. Eu peguei esse livro que é um livro de gramática, mas os professores podem utilizar outros livros que bem entenderem. Os professores podem fazer a dinâmica ou convidar os alunos para fazerem. Se quiserem, os alunos combina previamente, ou se quiser colocar até assim uma camiseta, uma foto, ou fazer em EVA ou cartolina, colocando Bíblia ou os outros livros também é interessante. E nós vamos fazer aqui o quê? Um diálogo da Bíblia com os outros livros. E nisso nós vamos demonstrar que a palavra de Deus ela é eterna e ela é sempre nova. Ela serve para o nosso alimento a cada dia. Então, aqui nós temos um livro escolar de língua portuguesa. E nós vamos fazer um diálogo aqui entre os livros. O livro de língua portuguesa vai se apresentar falando: eu sou um livro de língua portuguesa, eu sou para o 5º ano, mas eu preciso informá-los, isso o livro falando, que recentemente eu precisei passar por uma atualização, porque em 2009 houve uma mudança ortográfica. Então, os livros de português precisaram se adequar ao novo acordo ortográfico. E entra agora a Bíblia, onde vai falar: eu fui escrita há mais de 4.000 anos atrás, por um período de 1.600 anos, por mais de 40 autores, e eu nunca precisei passar por nenhuma atualização, porque eu sou a palavra do Deus vivo. Fui escrita por homens, mas que foram inspirados para conter as palavras que vêm do alto. E aqui agora nós temos a Constituição Federal da República. E aqui nós temos a Bíblia Sagrada. Então a Constituição Federal vai falar: olha, eu sou a lei máxima do país. Sou a Carta Magna, sou conhecida como a lei maior. Todas as demais leis precisam estar de acordo com os meus princípios, com o que está descrito aqui, porque senão sofrerão um controle de constitucionalidade. Então, eu tenho aqui toda a base do Estado Democrático de Direito. Então, com certeza, eu sou o livro mais importante. A Bíblia, em resposta, fala: reconheço a sua autoridade, mas em Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, a autoridade de qualquer que seja o ente federativo ou a república ou o reino, vem
Através do quê? Do poder do nosso Deus. A palavra de Deus já prevê isso. A Constituição Federal fala. Mas nós estamos vivendo num Estado democrático de direito. Aqui, no meu artigo 5º, eu reconheço os direitos e garantias fundamentais. Eu reconheço o valor da pessoa humana. Você precisa se adequar às suas interpretações ao modo de viver, o modo que as pessoas vivem hoje. Em resposta, a Bíblia informa. Aqui nós temos os maiores exemplos de defesa dos direitos e garantias fundamentais, porque nós temos a preocupação, um exemplo de preocupação que Jesus Cristo teve por uma mulher que foi pega em ato de adultério. Nós temos também a defesa que o Senhor Jesus Cristo, a preocupação que ele teve por mulheres, por viúva, por pessoas doentes. Ele curava os enfermos, ele salvava as pessoas, ele dava vista àqueles que não eram vistos pela sociedade, aqueles que eram colocados à par da sociedade. Jesus Cristo, ele defendia. Então não há que falar que tem algo que não está presente nas Escrituras, porque ela tem a resposta para todas as coisas, seja em qualquer área da vida. Nós temos a resposta na palavra de Deus. Temos também relato da preocupação do apóstolo Paulo em benefício de um escravo. Lá no livro de Filemon nós temos esse relato. Então aqui nós vemos a preocupação com a vida humana, com a dignidade da pessoa. Então a Bíblia não precisa ser adequada a nenhum contexto, porque ela é viva, ela é eficaz e ela se preocupa com a pessoa humana. Não tem maior defensor de direitos humanos como o nosso Jesus Cristo. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e importa que ela seja pregada, falada, e que ela seja ouvida, e que ela seja aí para transformar as vidas, aqueles que estão jogados, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão atemorizados. A Bíblia fala de cura, fala de libertação. A Bíblia é a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos, fiquem com Jesus. Lembrando que eu coloquei esses livros apenas de caráter sugestivo, porque os professores podem utilizar vários tipos de livro. Por exemplo, se quiser usar um romance, aí os professores vão começar apresentando o livro. Olha, eu sou um romance título tal, fui publicado na data tal, digamos que seja um romance de época. Olha, fui publicado na data tal, fui vendido por muito tempo, hoje não está mais sendo vendido porque as pessoas têm um interesse diferenciado. Aí a Bíblia, no diálogo, vai apresentar, olha, mesmo eu sendo escrita há muitos anos atrás, como a minha palavra, ela é viva, ela é nova todos os dias, porque eu sou eterna. Eu quero dizer que aqui eu tenho exemplos de romances lindíssimos que, desde a sua inspiração, no momento que os autores escreveram, ele toca profundamente as vidas que eu leio. Eu posso citar o romance de Esther, eu posso citar o romance de Ruth. Então, a Bíblia, ela tem também em suas páginas aqui alguns exemplos citados de romance. Os irmãos também podem falar, por exemplo, relacionado a um livro de medicina. Aí ele vai se apresentar, os professores podem colocar, nós temos, mesmo antes da medicina ser avançada, como nos dias atuais, a Bíblia, por ser inspirada por Deus, também, lá no começo, em Levítico, temos várias regras para a manutenção da saúde do povo. E em continuidade ao diálogo com a Constituição vai falar que ela tem algumas regras de proteção à criança e ao adolescente. E a Bíblia vai dizer, olha, está escrito também que Jesus Cristo falou, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E nós podemos citar várias passagens relacionadas aos direitos que nós temos inclusos dentro da Bíblia, porque Jesus Cristo foi o maior
defensor dos direitos humanos. Então, não há que relativizar a verdade absoluta, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é a verdade, e a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que Jesus Cristo abençoe a cada um dos professores e que tenhamos uma aula abençoada no domingo. E aqui estão essas sugestões que os professores podem utilizar aí nessa dinâmica. Fiquem com Deus.